Muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music para o nosso 13º episódio do podcast Podchef. Prazer imenso estar com vocês, estar com o meu parceiro Aurélio. Aurélio, aquele abraço, meu amigo. Você fez agora igual... Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. Ô, Rony, satisfação minha estar aqui com você, né, mais uma vez, né, tocando esse projeto, o Podchef. Lembrando para vocês aí que nos acompanham, sigam as nossas redes, importantíssimo, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente lá, se inscreve, curte, entendeu? Compartilha o nosso conteúdo, né? Vamos chegar lá, atingir as nossas metas aí, com bastante gente inscrita, para a gente poder produzir conteúdo de mais qualidade ainda, trazer mais convidados igual o de hoje, né? De garbo e elegância. Responsabilidade, hein, companheiro? Bom, o nosso programa, assim, lá atrás, quando nós iniciamos esse projeto, né, Rony, a gente tinha a intenção de falar um pouco sobre as experiências de vida das pessoas, né? Até tinha um outro nome, o programa, mas assim, mostrar um momento que a pessoa deu uma guinada na vida, né? E a gente acabou mudando o nome e tal. E por algumas coincidências a gente trouxe muita gente aqui da cultura, contando relatos de cultura, do esporte, né? Então, porque a gente tem proximidade com esse assunto, mas, né, a gente hoje, resgatando um pouco aquela nossa ideia, a gente convidou uma pessoa que está com a gente desde o princípio, abraçou nos apoiando, a causa desde o começo. Né, acreditou na ideia e continua acreditando, espero que ele continue, né? Vamos ver. Então, a gente tem o prazer hoje de ter aqui com a gente ele que é um empresário, próspero empresário, né? Vários negócios, a gente vai ver aí no decorrer desse podcast. É uma pessoa empreendedora, a gente vai falar um pouco sobre esse empreendedorismo, né? É sócio sócio com a mãe dele lá do Papo Cabeça, restaurante que está com a gente desde o princípio, um dos fundadores e sócio fundador da cervejaria Brasser. Brasser, né? Chopp Brasser. E também tem outros negócios aí, também tem a sociedade La Fama. na La Fama, na Bora Beber. Bora Beber! Então vocês estão percebendo que a gente vai falar de alguns assuntos. Embora falemos de empreendedorismo, também vamos falar de prazeres da vida, né? Com certeza. Comer, beber, né? E bem, né? Com muito prazer, então, que eu tenho aqui hoje, né, Rony? Nós temos aqui hoje a presença do Marcos Vinícius. Ele fala o sobrenome. Né? Isso. Tá bom. O sobrenome E antes de falar o sobrenome, nada mais justo que falar que a cerveja também, que a gente vai falar um pouco de cerveja, de comida, não é uma cultura, né? Lógico. Total. Cultura, né? Então, tem Comer... lá 2.000, 3.000, 5.000 anos aí de produtos que a gente tá falando também. Mais do que a cultura, por exemplo, tem gente que não sabe, né? Mas pelo menos quando eu estudei um pouquinho sobre cerveja é mais antiga que o vinho, viu? Mais antiga. Mais antiga que o vinho. Se você Se quiser... eu não me engano, agora encontraram no Egito, faz uns 3 anos já encontraram no Egito umas garrafas ainda fermentadas. Já sabiam que era bom. Já né? sabia que era bom. Marcos, mas é uma alegria ter você aqui com a Cara, gente. a alegria é Bem-vindo. toda minha e eu que agradeço a presença aí. Tenho certeza aí que o programa de vocês vai ser um sucesso. E eu já tô aqui para fazer parte disso, uma história também. Que vai ser uma cultura também aí pra frente aí. Fico muito feliz, cara. Que bom. E o meu sobrenome é Piché Chesney. Olha só, esse sobrenome eu acredito que ou é polonês, ucraniano, porque a minha esposa é ucraniana. Polonês, né? Ah. Polonês, tem que ser. Esse nome mais difícil, né? Vem muito da Polônia. A Rússia é bem diferente. Mas esse sobrenome, Kowalski, também, meu sobrenome também tem um pouco de Kowalski. Mas sou polonês aí. Você é de Londrina ou você veio de outra região? Eu nasci em Londrina, mas com os 3 anos de idade eu fui embora para Rio Azul, que é perto de Rebouças ali, Irati. Fiquei até os 12 anos de idade, depois eu vim para cá. Depois meu avô veio a falecer e tal, a gente mudou para Londrina de novo, veio para cá. Veio minha avó, veio minha mãe, veio para cá pra gente viver a vida aqui, perto das famílias, né? É isso que a gente fala que é importante, né? Local, né? A gente fala que a capacidade local nossa é tão interessante quando a família se reúne, as famílias vão se colocando à disposição, trabalhar em conjunto e fortalecer a região, mas fortalecer assim, gerando emprego, gerando renda. E aí vem a minha pergunta. Empreendedor, Marcos, em diversas áreas, como é ser empreendedor? Olha, eu acho que é um desafio bem bacana, na verdade, né? Eu acho que isso nasce com a gente, essa vontade de evoluir, assim. Lógico que
Desde criança a gente tem alguma ideia, tem algum sonho, mas o meu acho que surgiu lá com uns 18, 19 anos, com um pouco empurrado pela minha mãe ali, sabe? Eu sempre fui muito bom de ideia, muito, muito trabalhador. Minha mãe me ensinou a ser muito trabalhador, muito... Na verdade, desde criança ela fala, né, que eu fui muito... não é proativo, mas... Ela fala que as pessoas me exploravam, né? Marcos, pega aquilo, mas é porque eu gostava de ir lá pagar um quadro, de servir, de chegar na escola ou em qualquer lugar e sentir que eu sou útil. Então eu acho que você foi muito explorado. Eu falei, mãe, eu acho que eu acabei aproveitando essa exploração e revertendo em conhecimento, né? Então eu trabalhei muito, assim, pra ter o que tem hoje, né? A gente trabalha muito, se dedica muito, mas eu acho que foi um pouco o empurrão dela aí, ela um pouco do sangue dela também, né? De trabalhadora, e colocou eu nesse ramo aí, nesses ramos, né? Mas você começou no Papo Cabeça? O que você fazia assim? Bom, antes disso, assim, tua família, além da sua mãe, tinha esse perfil de empreender, de ter empresa, ou era da agricultura? Não. O meu avô era empreendedor. Ele tinha uma... Era uma serralheria com uma marcenaria, porque ele fazia carroça. Então, ele fazia aquelas carroças antigas que não é charrete, aquelas de 4 rodas que você vê nos filmes. Ele fabricava aquilo. Roda de madeira? Roda de madeira. Aí tinha um negócio que chamava puxa-chapa. É lógico, eu era criança, eu vim de lá com... Mas com 7, 8 anos eu lembro muito, né? Porque naquela época a cultura era muito de matar porco com todo mundo junto, aquelas mesas de tal. E lá a gente fazia carvão, eu aprendi a fazer carvão com ele, né? E lá a gente fazia puxa-chapa, que nada mais é que você esquentar um arco de ferro, pra ele ficar vermelhinho, e você colocar aquela roda de madeira e prensar com umas pinças de ferro, assim, e ele ia queimando. Saía fogo, ia queimando a roda e entrava prensado. Aí ele rodava num coxo de água assim, esfriava, ela comprimia, rapaz, você não tirava aquilo lá nem... Dava um choque térmico ali, já ficava. Porque deu aço no frio, então ela prendia ali, cara, rodava, e lá era tudo estrada de chão, né, na época, mas na cidade era paralelepípedo. Então, rapaz, aquilo lá aguentava, e meu avô sempre foi, tinha isso aí, esse comércio, e ele sempre foi eu não lembro agora se eu vou falar pra você que é uma serralheria ou uma marcenaria agora, mas é uma empresa que fazia carroça, né? Arrumava a carroça. Aí existe até hoje, meu tio que toca lá, mas ele já mexe mais com uma madeira mais preparada, porque daí ele tinha até uns tempos atrás o equipamento lá era bem dos antigos mesmo, era movido a vapor, daí trocou, era bem legal. Aí agora a tecnologia veio, não tem por que você ter. Agora vira peça de museu agora. Até tem umas bigornas lá que eu vou ter que levar uma dessa aqui embora. Tem história aí. Cara, que lá tem muitos anos. É um material muito, muito forte. Você vê que ele já começou... Ele já pulou a etapa, ele já aprendeu a fazer a roda. Aí depois fazer as outras coisas ficou mais fácil. Eu acho que eu vou falar pra você que eu nunca cheguei a fazer uma roda lá com ele. Mas uma vez a gente ia perto, que criança que é curiosidade, né? Vai lá perto e tal. Mas... puxando o assunto de que é empreendedor, meu avô foi empreendedor, ele tinha essa empresa. A minha mãe não foi tão empreendedora, mas ela entrou comigo no restaurante, ela que foi a pessoa que impulsionou, né, essa compra do restaurante, né, e a gente está lá até hoje. Quantos anos já, mãe? Eu acho que esse ano... Pra não mentir, eu acho que vai 15 anos. É 15 ou 16, mas acho que é 15 anos. Foi em março, acho que é 16 de março, faz 15 anos. Fez, né? 15 anos de Papo Cabeça. Só pra situar o pessoal, Papo Cabeça fica ao lado da universidade, da UEL. Um lugar maravilhoso, com uma comida maravilhosa. Barata. O Aurélio, bom, eu almoço lá todo vive dia, lá, então não tem nem suspeito, como né? falar. Mas assim, em comparação com muitos restaurantes assim... do porte, é um restaurante, ele é um espaço grande e tal, mas assim, em termos de variedade, pelo preço que eles cobram, eu acho assim, difícil de encontrar em Londrina. Difícil, né? E falo
porque eu tô lá todo dia, entendeu? A gente chora no preço porque a gente sempre já Quer viu. pagar menos, tá certo. Se a Aurélio não chorar no preço, não é Aurélio, não, né? mas a gente sabe que assim, a qualidade do alimento e o atendimento, né? A gente é muito bem atendido lá, né? Então, se não conhecem, por favor, lá, Papo Cabeça, visitar o Papo Cabeça lá uma hora. Velho, todo sábado eu tô trabalhando. Ainda tô trabalhando lá, hein? Pode ir lá que sábado eu tô lá. Geralmente eu tô lá. E o que é mais interessante, que é sempre servindo a família, né? É, exatamente. Isso que eu acho que é o mais importante, é você fazer o teu benefício, mas em benefício ao próximo. Isso é maravilhoso. Eu acho que o empreender vem muito disso também, né? Vem muito de entender, né? Que às vezes não é só você vender. Você tem que ter a recompra, você tem que ter. E essa evolução veio há 15 anos, desde 15 anos para cá, a gente vem evoluindo. Para atender bem, você tem que estar num lugar onde você gosta, né? Então, eu acho que isso faz parte do empreendedorismo e faz parte de ter um negócio de sucesso, né? Isso aí que o Marcos falou, assim, e na verdade eles estão sempre mudando. Às vezes tenta não dar certo alguma coisa, né? Exatamente. Mas assim, não se acomoda, né? Fala, tem aqui, tá bom, vamos tocar desse jeito e tal. Tá sempre trazendo alguma novidade. Uma época, de repente, tem um cardápio diferente, né? Coisa assim. Às vezes, já teve época que teve karaokê, né? Tinha uma época que funcionava à noite. Assim, vai tentativa, né? É o mundo do empreendedorismo, né? Você, às vezes, arrisca, né? E às vezes dá certo, às vezes não, mas a base sempre foi mantida ali, sempre, né? Uma história de sucesso. Você acha, então, assim... Vindo dessa família polonesa, né? Eles estavam falando de comida aqui, viu, gente? Não, não que a gente gosta. Eu já tô com fome aqui, mas os caras falando de comida aqui, uma hora dessa. Você começou no ramo de alimentação aí? Tinha feito outras coisas antes? Eu só tive um emprego. Eu entrei nesse emprego com 16 anos, foi minha mãe que me arrumou. Foi na Lotérica Catuaí, inclusive eu estava com ele essa semana. Ele foi também um paizão pra mim, um cara que me ajudou muito, assim, sabe? A gente se inspira nas pessoas que te dá valor, nas pessoas que estão trabalhando. E como, assim, eu venho de uma família onde eu não tive pai, né? Então, minha mãe, que foi meu pai e minha mãe, e a gente se apega muito, né? Lógico, meus tios me ajudaram muito a passar por várias situações, tal, eu levava meu tio na escola, tal, mas eu nunca senti falta do meu pai, assim, porque eu tive uma família muito unida. E o João Miguel, lá da Lotérica Catuaí, tá lá até hoje. Domingo eu passei lá, tava lá trabalhando lá, não sei fazendo o quê, que não abre no domingo, mas tava lá. E é um cara que me ajudou muito, assim, eu entrei lá com 16 anos, né? E eu consegui evoluir muito lá, aprender a ser carismático, a você atender, a você conhecer o público. E lá você começa a observar que as pessoas te notam. Então, tudo que você faz na vida, as pessoas notam você. Porque eu atendia, tinha sábado lá, sexta, sábado, domingo, eu acho que atendia 1.000 pessoas por dia. Nossa. Assim, entre esses 3 dias, assim, época de pagamento, sei lá, na época era muito Bolão. Lotérica. Hoje não, hoje é tudo... Quando tava acumulada, mega assim. Então você atendia muita gente, só que você não conseguia gravar aquela... Então as pessoas, Marcos, não sei o que, como é que tá? Aí você ficava naquela... Eu não lembro da pessoa. Você é visto. Você é visto. E as pessoas te conhecem, mas você não conhece ela. Mas eu entrei lá com 16 anos de idade, eu entrei pra tirar xerox, na época, se vendia muito xerox, né? E minha mãe conversou, pediu pra ele umas 5 oportunidades lá, ele falou, então manda ele vir aqui. Vamos ver se esse menino é bom mesmo. Eu fiquei, se eu não me engano, eu acho que eu não fiquei 1 ano no xerox. Não, eu entrei com 16, eu fiquei 1 ano tirando cópia e tal, até na época era negócio de... Não tinha tanta idade hoje, né, porque isso vai fazer o quê? Você tem 15 de papo, eu trabalhei 5 anos com ele. 20 anos. Uns 20 anos eu entrei. O shopping não era... O shopping estava em construção. O shopping fez, depois dessa época, acho que fez duas reformas. Não tinha ala nova, aquela ala eu mais participei da... Eu acho que eu participei das 2 reformas do shopping. Pelo menos da primeira, sim, porque a gente mudou a lotérica. Aí eu entrei tirando cópia, né? Fazendo xerox. E aí eu fui aprendendo, evoluindo, fazendo digitação ali na máquina e aprendi. Aí eu acho que com 17 anos eu fui pro caixa. Eu fiquei acho que até os 23 no caixa, porque eu me formei. 6 meses antes de me formar, nós fizemos um acordo e eu saí.
né? Eu ia para um outro projeto e acabei indo para um outro. Mas eu aprendi muito. Eu trabalhei com ele lá, ele largava na minha mão, ia viajar, eu fazia banco, fazia tudo. Cara, foi bem interessante, aprendi muito com ele também. Você sabe que Cajoso e tudo. Você não é a primeira pessoa que passa por aqui que tem alguém assim. A gente fala que é a fase da gratidão, né? Alguém assim na sua vida que... Eu mesmo tenho uma história com esse chefe meu aí que minha primeira graduação eu não tinha dinheiro para pagar o vestibular na UEL. E meu chefe, a gente trabalhava sábado, a gente trabalhava de domingo, porque a gente era uma empresa de gás. Theo, um abraço para você. O Theo, a gente trabalha. Eu era moleque, essa época eu não tinha trabalhado na prefeitura ainda, entrei na prefeitura com 18, então eu também tinha essa faixa de idade que você, porque eu trabalhei 1 ano e pouco com ele lá. E aí a gente trabalhava de domingo até o meio-dia, feriado até o meio-dia, a gente revezava. Um final de semana eu, final de semana ele era o proprietário, né? E daí eu tava lá querendo fazer vestibular, naquela época não tinha grana, não tinha esse negócio de isenção que tem hoje, né? E eu falei pra ele, queria fazer vestibular, ele falou, faz o seguinte, eu pago tua inscrição. Se você passar, beleza, você não precisa me pagar. Agora, se você não passar, você vai vir trabalhar e eu não vou te pagar hora extra e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, fechou. Fechou e deu certo. Passei no vestibular, me formei em educação física. Só que assim, passei no vestibular, comecei a faculdade, logo fiz concurso da prefeitura, entrei e tal, não sei o quê. A gente ainda se vê até hoje. Mas assim, é o cara que, se eu não tivesse ele, na época, talvez meus pais não pudessem pagar pela inscrição do vestibular. Eu ia penar um pouco para conseguir fazer. Mas, assim, uma das pessoas, tem outras pessoas, né? Mas é interessante isso. A gente sempre tem vamos dizer um anjo, mas alguém que vem na tua vida e só para falar, cara, vai que te ensina aquilo, te ensina aquilo, um feeling ou outro, que em dado momento você fala assim, putz, de repente amanhã você tá fazendo com outro. Exatamente. Pegar um moleque lá que veio trabalhar com você e você tá fazendo o mesmo. Você pega um pouco da essência, né? É uma pessoa muito querida, eu gosto muito deles ainda. Vejo eles bastante, mas o meu primeiro e único emprego foi lá. Aí eu já fiquei 5 anos já no primeiro, depois... Sua formação em quê mesmo? Eu sou formado em administração e fiz pós-graduação em cerveja de malte, né? Que coisa boa, né, rapaz? Tem degustação? Aprende bastante. Você estava estudando esses dias, eu vi nas tuas redes aí. Eu fui num congresso da Agrária, bem bacana também, que a Agrária é hoje a maior cooperativa de malte, de grãos, né? Pelo menos aqui da nossa região que vende malte, para nós deve ser maior em alguma outra coisa, mas a gente compra bastante deles e a gente foi num congresso deles lá, num workshop muito bacana. Fiz um curso com eles agora de destilação de uísque, cachaças e vem novidades aí pro futuro. Aí. Mas fui aprender, fui me capacitar um pouco, que é bom, cara. É bom, né? Não dá pra parar, né? Eu acredito que você ficar parado, a coisa... Não acontece, né? Acontece. O pessoal fala assim, por que você não vai fazer? Mas vai levar 2 anos para acabar. Se você começar agora, vai passar os 2 anos do assim, mesmo jeito. Eu fiz, acho que era para acabar em 1 ano e meio, não sei por qual motivo, não lembro qual que foi 2 anos, cara. Mas aí eu fazia lá em... onde tem o Oktoberfest, lá em... Blumenau. Cara, eu ia, cada 15 dias eu andava 1.000 e poucos quilômetros para ir, dá 650 para ir, 600 para voltar. Cara, 15 dias. Um sábado sim, um sábado não. É persistência. Você tem que fazer, não tem jeito. Mas é isso que é interessante, né? A caminhada, a questão de a gente ter a gratidão e manter esse processo. E dentro do que você colocou para nós, né? Empreender. A gente falou do restaurante e aí a gente tem a cervejaria, Abraço. E aí? Cara, é tudo uma fase, né? É uma fase bem bacana que vai surgindo. Por exemplo, a gente não falou, mas na época, quando eu saí da lotérica para ir para um restaurante, você vai fazer comida. Eu vou fazer comida. O cara que... Eu gosto de fazer cozinhar mesmo, né? Eu tinha ganhado uma bolsa para fazer... Eu não lembro qual... mas era em Londres, eu tinha a bolsa paga, eu tinha o meio período de emprego para fazer uma pós-graduação em Londres. E eu não me lembro qual foi a crise que aconteceu naquela época, mas eu sei que eu lembro de uma reportagem onde
umas atletas iam participar de alguma coisa, foi barrado no aeroporto, foi feito alguma coisa, não tava entrando. Aí minha mãe falou assim, Marcos, minha mãe trabalhava num shopping comigo, não vai pra lá, fica pra cá, não sei o que, vamos tentar aqui. E esse restaurante tinha pra vir comprar pra nós já faz uns 6 meses antes. Vamos lá ver o restaurante, vamos lá ver e tal. Eu falei, mãe do céu. E ela de tanto ela insistiu. E aí, por conta dessa crise que aconteceu, uma crise mundial, eu não lembro por que não entrou. A gente foi lá ver e negociamos o restaurante. Aí minha mãe tinha um dinheiro guardado, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito rígida, ela economizava mesmo. E ela guardou muito dinheiro, guardou aquele picadinho e tal. E a gente falou, então mãe, vamos tentar? Vamos. E eu tinha feito um acerto com o João Miguel, né, da Lotec. João Miguel, eu vou sair. E na época eu tinha fechado até as passagens, o cara me devolveu o dinheiro, tudo. Vamos sair e vamos entrar no restaurante. Falei, então vamos. E aí minha mãe deu metade, deu entrada pra comprar. E eu acho que eu peguei de acerto naquela época, uns 5 mil, 6 mil reais, alguma coisa assim. Eu comprei tudo em matéria-prima. Arroz, feijão e tal, botei lá. Se porque não o der restaurante já tava montado, né? Já tava montado, é isso que eu ia falar. Porque Só já tinha que repor a mercadoria, né? Os funcionários ficaram? Não? Eu tenho uma funcionária até hoje comigo lá, a Zilda. A Zilda. Ela faz parte da nossa família, né? Porque já tá lá faz muito tempo, né? 15 anos, 16 anos. Cara, se você não tem amor pra uma pessoa de 16 anos, esquece. Porque você chegar num ramo que você nunca trabalhou e começar, tem que ter alguém ali pra te... porque tem muito truque, muita coisinha que você vai aprendendo, né? E aí, nessa época, eu falei... A minha mãe trabalhava ainda no shopping, né? Cara, foi não é que foi sofrido, sabe? Mas eu não posso reclamar da minha vida, porque minha mãe sempre conseguiu me dar tudo que eu precisava. Mas foi um negócio bem trabalhado, não tem a palavra exata pra te falar, mas foi bem sacrificado ali, sabe? Porque os meus primeiros 6 meses, a gente comprou um restaurante dizendo que tinha 100 almoços por dia. Chegou lá, tinha 30. Ai. Então nós, 30, tá bom, vamos trabalhar com 30. E a gente tinha parcelado a compra do restaurante e fomos evoluindo ali. Então, meus 6 primeiros meses ali, antes a minha mãe ia trabalhar no shopping ainda, ela entrava 2 horas. Aí 1 hora ela pegava o ônibus, então até 1 hora, o que o caixa dava de dinheiro até 1 hora eu tinha que pegar, ir no açougue comprar carne pra continuar servindo. Nossa. Mas é uma história que eu mais gosto, é essa. Então nós ficamos 6 meses, então eu corria, eu ia no mercado todo dia. Eu me lembro que a gente assumiu o restaurante, tinha tanta coisa errada, que pra mim era errada, eu ficava até 1, 2 horas da manhã limpando. Cara, eu tinha liquidificador, tinha 6 coisas elétricas, nenhum tinha tomada, era só fio. O cara enfiava um fiozinho. Curto, alguma coisa poderia acontecer. Mas daí eu fui lá, comprei e arrumava, eu sempre gostei de arrumar e mexer. Então, meus 6 primeiros meses sempre foi assim, minha mãe trabalhava. A minha mãe foi sair do emprego dela, acho que com 3 anos, 4 anos depois que nós compramos. Ela já estava indo bem, assim, mas ela ficou... Nós tinha uma meta, né? Eu sempre tenho que ter objetivo e meta. Então eu falei, mãe, vamos ficar aqui até onde você aguentar. Aí teve um tempo que ela já não aguentava mais, ela vem embora pra cá. Então eu toquei, dava 1 hora, ela entrava 2 horas. Então eu acho que o ônibus passava 1h30. 1 hora eu pegava o dinheiro do caixa, ia no açougue, comprava carne, trazia e terminava de servir. Acabava o dia, eu fechava o caixa e ia pro mercado. Isso eu fiquei 6 meses. Recolocar o que precisava. Até sobrar pra comprar carne pro dia inteiro. E foi, mas eu ia todo dia no mercado, aí a gente atendia à noite, começou a fazer algumas coisas. Levamos multa de música ao vivo. Cara, até você aprender tudo. É complicado, cara. E daí, daí depois... Aí até hoje. Daí depois foi evoluindo. Tua mãe saiu, veio e você trabalhava no restaurante e ainda trabalhava vendendo show, você era distribuidor. Não, daí aí disso foi... Eu tinha montado uma outra empresa, falia uma outra empresa também. Eu acho que a gente não pode se apegar às derrotas, porque... isso acontece. E é uma coisa que hoje Você só tinha um jeito de saber hoje. se ia dar certo ou não, né? É uma coisa que me ajuda até hoje, porque é o seguinte: hoje eu só vou empreender. Empreender é fácil, na verdade. Não é difícil. Se você. Mas eu só vou empreender numa coisa que eu entendo. Eu montei um negócio pensando em lucratividade, de um outro ramo que eu não entendia. E aí eu vinha falir, perdi muito dinheiro, paguei isso por uns 5 anos, dívida, gastei dinheiro que eu não tinha. E recuperei, estamos aí até hoje.
Então, tem cara que fale 1, 2, 3, né? Mas tem que tentar, é brasileiro, né? Só tem um Não jeito pode de saber se dá certo. E aí nessa época, eu fiz o meu tio, ele ele atendia um pessoal que vendia chopp na região, né? E ele pegou e falou assim, vai lá e conversa com o meu sobrinho. Ele quer vender chopp no restaurante e tal. E tava vindo a moda do chopp. Eu coloquei no restaurante uma máquina, tudo, e aí eu tinha a oportunidade de revender o produto. Vender em casa, igual hoje é muito comum, você vender, colocar, instalar chopeira e tal, naquela época não era tanto. Aí eu entrei no ramo para vender também, e aí eu fui distribuindo. Hoje é o nosso concorrente, mas eu fui distribuindo a marca. Acho que eu fiquei mais uns 3 anos, 4 anos, comprando máquina, evoluindo, comprei van, mas eu fui evoluindo na parte do chopp também. Então eu fui um distribuidor de chopp antes de montar a fábrica também, né? E aí veio o interesse Olha, pela cerveja? Na verdade, o interesse veio... assim, eu sempre tive aquela noção de que você tem que evoluir, né? Então, ou eu ia ser o melhor distribuidor, criar muito máquina, ou eu ia ser um fabricante. E na época... aconteceu um negócio bem chato. Fiquei bem chateado na época, isso foi um dos gatilhos, né? Eu fui carregar chopp nessa indústria, foi num sábado, era final de ano. E chegou no sábado lá, o patrão deles lá, o chefe deles não queria... Não pagava hora extra pros funcionários, sabe? E aí, assim, a fila tava grande, faltavam uns 3 ou 4 clientes, os funcionários entregaram a camisa e foram embora. Rapaz. E aí eu ia ficar sem chopp na época. Eu falei, mas rapaz, como? Liguei pra um, liguei pra dois, não resolvi. Aí nós estávamos em 4 distribuidores. Final de ano, cara. Nós estávamos em 4 distribuidores, chamamos o funcionário e falou, olha, cara, vamos fazer uma vaquinha aqui, vou dar, sei lá, na época eu contribuí com R$50. Mas a gente contribuiu com o dinheiro, deu o dinheiro pro cara, o cara voltou a trabalhar, encheu o nosso barril e foi embora. E aquilo me marcou, na verdade, né? Não me matou, mas me marcou de um jeito, pô... Era o potencial que vocês tinham. Eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Cara, eu sou o cliente do cara, o cara tem que me dar um... E aquilo me deu, pô, eu vou montar minha fábrica, o meu objetivo o nosso escopo para montar a fábrica foi de ser não cometer o mesmo erro. O nosso fornecedor. Então a gente vem evoluindo cada vez mais, mas a gente começou por conta disso. Lógico que diretamente eu não montei uma fábrica. Na época eu vendia chopp, eu continuei mais uns 6 meses, 1 ano, não me lembro mais. Mas aí eu cheguei a arrendar uma outra fábrica em Londrina, né? Por indicação de um colega meu, falou, o Marcos tem muito conhecimento na parte de distribuição. Eles estavam pecando muito na parte de distribuição. E eu fui lá e arrendei. Eu fui contratado para dar uma assessoria. Dei uma assessoria bacana para eles. Ajudei eles no que eles precisavam. Só que eu enxergava que aquilo não ia durar. Eu falei, olha, não dá para durar do jeito que tá. Querem ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro junto? Vamos. Arrenda isso aqui para mim e eu te dou parte dos lucros e tal. Que era na época a Fábrica 1, né? Eu cheguei, arrendei lá a Fábrica 1, fiz um contrato lá, na época era Durans, se não me engano. Falei, Durans, vamos. E aí, assim, fiquei quase uns 30 dias lá. A gente teve uma discordância de negócio por conta de familiar deles, né? Eles não estavam se acertando. Aí, acho que a Marcela era a madrasta dos meninos. Enfim, chegamos lá, conversamos, eu entreguei o ponto, eles ficaram, eles venderam para outro agora lá, e eu saí. 6 meses depois, aí eu cheguei em casa, tem um negócio, minha esposa falou, você não tá triste? Porque o meu sonho era também, você chega num patamar, você quer crescer, você quer subir. Você não quer descer, você tá aqui, você não quer... Você desceu um degrau, eu falo, não, eu não desci. Porque, na verdade, assim, não era meu. E eu sempre falava pra ele, olha, eu chego em casa, eu ajoelho, eu rezo, eu peço tanto pelas bênçãos como por livramento. Então, se você não aceitar o livramento... Foi o livramento. Pra mim foi... E hoje eu vejo que foi um grande livramento, né? Porque aí, com 6 meses depois, a gente conseguiu... arrumei outro sócio pra entrar num negócio e montei hoje uma cervejaria que tá de pé até hoje. Então, lá eu ia arrendar, talvez, não sei, né? Mas, assim, a gente sempre... peca e quando vem as coisas ruins, assim, algumas coisas assim, a gente fala, pô, deu errado.
Cara, se você tá rezando, tá pedindo um livramento, às vezes você tem que olhar pro outro lado. E às vezes é isso, eu falei pra ela, e realmente veio. É que às vezes você não vê no momento, você só vai ver Só vai depois. ver. Mas eu vejo isso daí como a flecha, né? É o arco. Que às vezes você tem que retrair pra ganhar força. Exatamente. Porque você já foi a tua energia ali, você não vai mais queimar nada ali. Então você tem que buscar de novo a força e mandar, né? E mandar. E aí ela tem um alvo pra acertar isso. Vocês sempre são tem. em quantos sócios lá na Brasser? Ó, na Brasser hoje nós somos em 4 sócios, né? Desde o início? Estão Desde o início, foi 4 sócios. Eu acho que Legal. é importante você contar a história para o povo saber, para as pessoas entenderem que Mas quando você foi- tem vontade, A coisa acontece. a coisa acontece. Mas não basta ter vontade, tem que Tem ser que trabalhar. Ah, bruto no negócio. Não, tem alguns segredinhos aí que depois eu posso contar, mas tem que... Faz favor, Mas mas eu- o pessoal vai querer. Eu O queria pessoal- que você contasse a curiosa história de como foi montada a fábrica da Brasser. Bom, naquela época eu abri à noite, o Papo Cabeça, né? Fiquei um bom tempo trabalhando à noite. E eu pesquisando tudo que era da parte de chopp, né? E eu achei uma fábrica para vender. Eu vou falar para você que foi no Mercado Livre. Eu acho que foi. Desculpa, foi no Mercado Livre. Aí eu achei lá, liguei pro proprietário, o seu Martins. É um cara muito fantástico, é um cara muito guerreiro também. Veio de baixo vendendo picolé. Nossa, isso é maravilhoso. Cara, a história dele é fantástica. Ele vendia picolé, não tinha estudo. E, ele tem um império muito, muito fantástico. E aí eu liguei pra ele. Eu lembro que foi à noite. Oi, tudo bom? Tal. Eu vi que o senhor tá anunciando uma fábrica aí e tal. Eu tenho interesse em comprar, tal. O senhor parcela essa fábrica? Por telefone. O senhor parcela essa fábrica aí? Tem? Nem Quanto o senhor conhecia quer? e... Não conhecia. Ele falou bem assim, olha, eu faço qualquer negócio aqui. Só que eu faço negócio olho no olho. Você tem que vir aqui. Era em Manaus a fábrica. Ali, aqui do lado. Aqui do lado, em Manaus. E eu já tava... já tava saindo de uma dívida que vinha da loja que eu montei, já tava meio quebradão. Falei, rapaz, em Manaus. Eu falei, então tá bom, eu vou ir falar com o senhor. E naquela época eu não tinha dinheiro, gente. Eu tinha gastado muito dinheiro, eu tava muito endividado. Tinha crédito ou não tinha crédito? Não, eu tinha perdido todo o crédito nessa outra empresa. Pensa numa besteira que a gente faz, mas a gente aprende. E aí eu tinha perdido tudo que eu tinha nessa empresa, tava reparcelado e, trabalhava. Eu entrava no papo 7 horas da manhã e saía 2, 3 horas da manhã. Isso, eu só tinha folga domingo de manhã e sábado à noite. Era sábado, depois das 4 horas, eu entrava 4 horas da tarde no domingo. É o único período que eu tinha de folga. Quer dizer, não dava nem quase um dia. Era um período... Era só isso, era trabalhar 20, era diretão. Saía 2, 3 horas da manhã. Era bem... Porque eu tinha que pagar conta, eu tinha que... Você entra em alguns surtos assim, cara, que você fala, pô, você tem que trabalhar, você tem que... E aí eu só tinha esse período. Aí eu liguei pra ele. Ele tava endividado, ele aceitou. Aí eu falei, tá, beleza, agora o primeiro passo tá certo, agora é o segundo. E na época eu tinha uma venda expressiva de chopp, então eu tinha uma venda bacana. E aí eu peguei e liguei pra um sócio meu, que hoje é meu sócio, na época eu não conhecia ele, na verdade. A gente era colega de ver um caminhão ou outro carregar. Aí eu liguei pra ele e falei assim, cara, eu tenho uma oportunidade aqui. Só que na época, quando eu tinha assumido isso, antes da Fábrica 1, a gente trocou uma ideia porque ele ia comprar meu produto. Pô, você arrendou lá, nós vamos comprar o teu produto. Ficou entusiasmado, vamos fazer. E eu vi que o entusiasmo dele era bacana. Falei assim, cara, vamos... Cara, tem oportunidade pra lá. Eu tenho a fábrica, tudo. Você tem a tua venda, eu tenho a minha venda. Vamos somar as duas. Acho que com as duas dá pra se pagar a fábrica. Na época nós ia comprar. Dá pra se pagar. Aí ele falou com o sócio dele, porque o sócio dele virou o nosso sócio também, né? Já veio Aí é o Silva, né? Que é o meu sócio, e o Clayson lá. Aí pegou e falou, vamos lá conversar. Aí eu lembro que o Silva trabalhava com medicamento. Nós compramos no cartão dele as 2 passagens e fomos embora. Parcelamos em 10 vezes, vamos embora. E partimos pra Manaus, foi eu e ele. Aí chegamos lá, nós somos... Como que você vai chegar pra um cara pegar lá, dá 2.000 km, 1.800 km, sei lá,
trazer de lá pra cá e você vai provar pra ele que você vai pagar ele depois, né? E ele já tinha levado vários golpes, o filho dele era totalmente contra. Ele foi contra os filhos dele. O filho dele, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, Martins, olha, nós temos isso de venda, nós temos potencial pra fazer isso, a fábrica dele tá parada. Vamos movimentar isso aqui, né? Vamos. E aí ele pegou, a gente mostrou tudo que a gente conseguia produzir, pagar. E eu lembro que na época ele falava assim, a gente falava em que vendia, porque ele montou a fábrica e ele não conseguiu ir pra frente, sabe? Ele acho que montou, ficou uns 6 meses, 1 ano e depois fechou e não foi. Mexeu, mas não fazia mais nada. ele produzia pra ele mesmo pra revender. Aí deu alguns problemas, eu não sei qual que foi, mas ficou parada. Ele falou, seu Martins, vamos que nós conseguimos vender 100 mil litros daqui a 1 ano. Ele, não fala isso não, porque ele não acreditava no potencial. Ele sabia que se ele vendesse 10, 15 mil litros, dava dinheiro, pagava as contas. 50, 60 mil litros, depois de 2, 3 anos. Ele falou, Martins, pra nós essa realidade não é, nós vamos vender 100, 200 mil litros, 300. E não fala isso não fala não, porque se meu filho vê que esses porque não era a realidade dele ali. Não era a realidade dele, ele achava que aquilo era monstruoso. Não fala isso não, porque se meu filho escutar isso, ele não acreditava. Ele fez um negócio contra a vontade do filho dele. Aí chegou lá e falou assim, Marcos, é o seguinte, cara, eu não quero vender mais a fábrica. Pô, mas nós viemos aqui pra isso. Eu quero entrar Vocês foram aqui do lado, vizinho, né, o terreno. Fala, não quero mais vender, eu quero ser sócio de vocês. Eu dou a fábrica pra vocês no valor de X, vocês investem mais X e monta. Eu vou lá ver lá como é que é a região de vocês. Eu falei, cara, então tá bom, tá fechado o negócio. Apertamos a mão lá, tudo. Não fizemos contrato, até hoje não tem contrato. Apertamos a mão, vamos tocar o pau. Não, eu confio em vocês, vamos embora. Aí depois ele veio pra cá, né? Ele, um sobrinho dele, ele e o genro dele pra cá, conheceram nossos pontos fixos. Isso antes do final do ano, né? Porque a cervejaria surgiu em 2016. Então, isso foi em 2015, outubro, novembro de 2015. Ele veio, conheceu a gente, conheceu a nossa família. E a gente tava tudo certo. Aí, janeiro de 2016, nós fomos pra lá, pra desmontar. Eu tô pensando na logística disso daí. Cara, deu 5 carretas de lá pra cá. Ai do céu. Aí nós fomos pra lá, aí nós vamos montar. Foi eu, o Cláudio e mais um menino. E começamos a desmontar. E lá é um calor insuportável. Que eu acho que eu bebia uns 20 litros assim por dia, mas escorria assim. De água, né? De água. Não tinha cerveja ainda, não. Tava indo desmontar a fábrica, calma. Colocava uns galões assim, a gente vinha com o equipamento, tomava água, vinha pra cá, voltava, tomava água e voltava. Era no meio do caminho, ó, o bebedouro. Cara, a gente bebeu muita água, ficamos 10 dias lá. Cara, desmontamos tudo, cortamos, botamos nas carretas e veio embora. E quando eu cheguei aqui, eu sentia frio. Dava 25 graus, eu tava com frio. Fiquei 10 dias num calor, mas um calor, cara. E aí lá tem aquela umidade que mantém, né? E eu suava demais, cara. Aí daí a gente desmontou, né? Fez um negócio lá, desmontamos, deu 5 carretas de lá pra cá. Cara, pra vir. Que loucura, né? E veio pra cá. Uma loucura, você pensa. Existia alguma outra fábrica mais perto pra comprar nessa? Não, naquela época. Tinha que ser aquela. Não, naquela época tinha que ser aquela mesmo. Tinha que ser aquela. Porque quando a gente montou, a gente falava de muitas cervejarias grandes, que hoje existem até hoje. Mas você não tinha equipamento menores, sabe? Depois de um ano que a gente montou, Começou. aí virou uma febre da cerveja artesanal. Aí você tinha equipamento de pequeno, médio, grande. Naquela época não tinha. Então você tinha equipamento, era fábricas muito monstruosas e não tinha pra vender. O negócio tava Era uma coisa rara até de encontrar, né? Então, cara, surgiu a oportunidade, eu achei, vamos embora. Aí trouxemos pra cá. Aí montamos tudo. Mas ele não é sócio, ele não continuou. Não, sócio até hoje. Ah, ele é sócio. Ele é sócio. Ele não atua ele Sim. não atua ele não trabalha na cervejaria, mas ele Mas é ele é sócio. sócio. Ele entrou com os Fantástico. equipamentos. Legal. Aí eu falei, mas cara, o cara não trabalha e ganha. Cara, mas se não fosse ele, não tava aqui. Exato. Simples Não, assim, né? Cara, eu acho que tem o começo, meio e fim. O começo foi com ele. Não E tem como. você já expandiram depois em equipamento? Sim, não. Inclusive os equipamentos que veio dele lá, eu acho que tem muita pouca coisa. Vocês fizeram agora, vocês ampliaram mais. A gente ampliou, eu acho que a gente cresceu uns
uns 15 vezes mais do que era. Eu tenho uns equipamentos dele que existe lá, mas, gente, os tanques que veio de lá, o maior era de 5.000. O maior tanque que veio de lá era 5.000 litros. Hoje o nosso tanque é de 100 mil litros. Então, a gente usa alguma coisa que tem lá dele, ainda tem alguma... Tem bastante coisa lá. Eu vou para a área da cultura. Vocês fotografaram esses passagens, vocês Você fizeram acredita? história Não, disso. Essa semana eu recebi as imagens de quando a gente pegou o barracão. Rapaz, acho que foi 3 ou 4 caminhão-pipa para lavar. Mas era uma crosta de sujeira, assim, cara, foi muito... se tiver depois pra colocar foto, a gente tem umas fotos antigas. Cara, foi muito, até mostrei agora esse dia atrás ali. Olha aqui as fotos no começo, nossa. Cara, isso é história. Isso é história. E aí eu não sou muito bom pra foto, não guardo muito, mas aí me mandaram as fotos. O cara tava olhando, rapaz do céu. A gente tava conversando com o pessoal, a gente falou sobre isso, né? Até com o próprio pessoal do teatro aqui de Biporã, né? A gente conversando. As histórias a gente às vezes não tem noção desse evento que vai... Por exemplo, é um senhor do empreendimento. Isso dentro da história desse empreendimento, a gente fala para gerações futuras, e saber que, viajar até o Amazonas, Manaus, Você sabe, buscar cervejaria... Eu comparo isso assim, por exemplo, você pega a história de Londrina, né? Você for estudar, por exemplo, a história da Aviação Garcia. A Aviação Garcia é uma história, cara... Um espanhol com uma catita no meio do barro, entendeu? Até chegar a ser aquela empresa assim, né? Cara, é muito trabalho, entendeu? Então, assim, aquela foto daquela catita no meio do barro é um negócio que não tem valor do ponto de vista assim. Não é uma questão de valor financeiro, mas o valor afetivo daquilo. Porque a tua empresa não é só a grana, não é só sucesso, né? Se você não... Você falou, você tem que fazer o que você gosta. Exatamente. Se você não gosta, entendeu? O olho dele tá brilhando aqui, que ele tá pensando. Mas é a história. Mas é isso, cara. a história isso, tá ali. Ó, se você não gosta, você faz um negócio só por dinheiro, chega um momento... Você vai cansar daquilo, não vai te dar prazer. Agora, se é um negócio que você tem esse laço, você viu crescer, você viu nascer. É igual filho, né? Brilha, Você tem... É legal que conta brilha. Você tem 2, né? Inclusive fez curso de batismo junto comigo. Você tem 2. Então, sabe aquele negocinho que você viu ali pequenininho, dali a pouco, igual o meu lá, tá um cavalo de grande. Mas é assim, você fala, puxa vida, aquela fotinha de bebê, você pega e lembra, fala aquele dia, primeiro banho que eu dei. É a mesma coisa, cara. A tua empresa lá, era um tanque lá, e é legal registrar. De 5 mil, mas é aquilo, a tua história. Começou ali, é o que você falou assim, começou ali. Eu acho que tem uns pontos marcantes, por exemplo. Quando eu fui para a lotérica, eu tinha um ponto marcante lá. Ele me ensinei muito. O Papo Cabeça, os 6 primeiros meses deles, que eu nunca vou esquecer. Porque aquele foi uma luta que, cara, eu venci aquilo. Eu poderia ter desistido ali. Cara. Mas eu consegui passar. Os 6 primeiros meses para mim foi muito sacrificante. Eu trabalhei muito. Não que eu não trabalho hoje, mas aquilo lá foi muito marcante. E era necessário. São 6 meses, né? que eu não esqueço da luta da minha e da minha mãe. Porque a minha ideia com ela não batia muito bem, sabe? Diferença de geração e tudo mais. A minha sempre foi fazer uma... A gente foi feito uma expansão que até hoje... Mas assim, eu sempre fui naquela variedade. Tem que ter muita variedade, mãe. Vamos investir em variedade. Marte, mas a sala... Não, vamos colocar alface picada aqui, inteira aqui. O cara vai pegar os 2 e você vai entendendo. Porque um dos segredos aqui é você entender o teu cliente. Isso, que é quem está recebendo isso. Né? Porque se você não entende o teu cliente, você não vai atender ele da melhor forma possível. Então, aí eu falei, mãe, tem que ser assim, mãe, tem que... Você não pode fazer pelo seu gosto. Não, e aí... Não, lógico, ela sempre acreditou muito em mim, assim, ela ficava brava, assim, mas aceitava algumas coisas. Porque eu sempre fui, mãe, não, vamos gastar aqui. Mas, Marcos, você fez uma dívida de 5 mil, nós não temos. Mas vai dar, mãe. Isso aqui vai vir cliente. Então vai. É um passo a passo. E você falou uma coisa aí sobre a questão de vencer as etapas, né? Voltando no empreendedorismo, né? No Brasil, em geral, assim. Muitas empresas acabam fechando prematuramente. No primeiro ano de vida, as pessoas, às né? vezes, não têm essa gana de falar, não, eu vou resistir mais um pouco e vai dar. É lógico que tem algumas que estão fadadas a fechar mesmo. Né? Se você ficar aberto, só vai ser pior a tua situação. Exatamente. Mas eu acho que em alguns casos, às vezes a pessoa monta uma ideia, tem uma ideia boa,
e às vezes não executa ela como deveria ser. Porque não tem essa afinidade de estar fazendo aquilo assim, pô, vi uma ideia em tal lugar, funcionava, trago a ideia aqui e aqui não funciona. Mas aí então, todo o estudo essa tem que ser leitura, feito, todo... por isso que é importante, ele falou, ó, você tem que estar se capacitando, saber o que o mercado quer, o que o teu cliente quer, o que é tendência, o que vai baratear teu custo, né? Então, quem tem empresa, eu não sou empreendedor, não sou, tenho muitas ideias, mas nunca tirei do papel. Então, assim, falo, nossa, isso aqui varia, de repente dava certo, mas nunca tive coragem para fazer, porque eu acho que empreender é ter coragem. O cara tem que ter coragem, mais do que tudo. Coragem, vontade de trabalhar e persistir, porque... Eu acho que tem uma fase também, Aurélio, que quando as pessoas que estão ao teu lado começam a olhar e falam assim, você vai continuar com isso e você sabe o foco onde você tá. Eu tenho... o Aurélio deve conhecer, que tá lá direto. Até o Marcão, ele tá na prefeitura. Ele mexia com cosméticos, ele tinha uma nova. Aí eu encontrei ele no festival, eu convidei ele, vem aqui, Martal. Ele não foi, mas ele, Marcão, sabe o que acontece? Cara, teu evento tá maravilhoso, o pessoal tá mandando vídeo e tudo. Cara, eu lembrei, sabe do quê? Eu lembrei, cara, quando você começou, eu vou montar a cervejaria, você foi pra Manaus, os caras falaram, esse cara é louco, ele vai terminar de falir tudo que ele tem. O cara falava, ali do condomínio, cara, esse cara é louco, ele é doente. Cara, acredita no cara. Ele fala, acredita que vai dar certo. O cara tá achando que vai dar certo. A gente brinca aqui, eu e o Aurélio. Eu falei, Aurélio, eu vou montar um podcast e tem que ser com você. É sério, mãe? Eu falei, as coisas vão acontecer. Se você direcionou, é a história da flecha, né? Você tem que ter o alvo. Se tem o alvo, ela vai acontecer. Só que tem o tempo de maturação. Tem todos os percalços que você tem que ir criando, mas você vai aprendendo com isso. E aí você vai pondo em prática. O Papo Cabeça mesmo, acho que trocou de dono uns 5 vezes. Mas por que você deu certo? Não sei. Pode ser que naquele momento amadureceu o comércio em volta. Pode ser que naquele momento entrou... Mas pode ser por causa de mim, né? A gente não... É a visão também do negócio, né? Porque às vezes você pode ser o melhor empreendedor do mundo. Se você não... Se onde você tá não tá maduro, não tá pra você colher, você vai colher daqui 2 anos, não adianta. Eu falo, vocês vendem um produto que é pra quem tá alegre, feliz, sempre vai estar... Ou triste, né? Ou triste. Ô, Marcos, e hoje a Bracer tá inserida onde hoje no Brasil? Hoje nós atendemos 10 estados, né? Nós atendemos, deixa eu ver se eu lembro os principais. Nós atendemos Mato Grosso do Sul. Nós atendemos Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina. Que mais? Tem mais alguns que eu não vou lembrar agora. Manaus não vende? Manaus a gente começou a atender. Não, a gente começou, tá fazendo um projeto para atender lá. A logística lá é complicada, a logística né? É cara, né? Mas a gente tem uma das empresas que a gente incorporou agora é a Lafama e a Bora Bebê. A Bora Bebê ela é especializada em energético. Então a matéria-prima que tá vindo de Manaus, que vem por importação, vem de lá, a gente vai ver se faz um bem bolado. A gente já traz tem a volta. matéria-prima, já leva o chopp, leva as outras bebidas, e eu acho que dá pra gente fazer uma logística reversa bacana, que seja barato e o produto chegue o custo fica mais fica fácil. Um negócio que seja viável. Então acho que pra Manaus a gente vai conseguir. O energético já chegou essa semana, faz uns 40 dias já chegou, já tá vendendo na região. Mas a logística do chopp é um pouco mais complicadinha, porque a gente tem um tempo, tem que ter um container mais refrigerado. A gente não trabalha com cervejas ainda, a gente tem algumas ideias para trabalhar, então ainda a gente trabalha com o growler, que é o chopp no geral, mas tem o barril e tem o growler, né? Vocês que que tiveram a essa ideia ideia do growler, né? É isso aí. Não, na verdade o growler, cara, ele já aqui em Londrina já surgiu, vamos colocar aqui uns 10 anos atrás. O problema é que eu falo daquela você precisa ter aquele período de maturação. Então, você vir com uma ideia muito inovadora num período que não aceita, não tem jeito. Adianta. Você pode ser e melhor. A embalagem era totalmente ruim, feia demais. A gente se preocupa muito com a nossa imagem. O produto, tem a alcinha para o cara, a facilidade. Então, assim, o growler, ele pegou muito forte em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele veio de lá muito forte. E como eu fazia pós lá, eu tinha... Dentro da pós, acho que eu tinha... Acho que uns 20, 30 alunos... Era tudo do ramo de cervejaria. Então, você tava lá pra evoluir junto, fazer um network, né, cara? Eu acho aí que veio de lá. No começo, o growler tinha... as pessoas tinham um pouco de preconceito com essa coisa do plástico, né? Mas a gente... Mas hoje
cara, assim, onde você chega com o growler da Brasser, eu não vejo ninguém Não, a gente se queixar conseguiu. disso. A gente conseguiu. O growler surgiu para nós muito. Na verdade, a gente estava com um projeto do growler, mas ele foi executado mesmo meio às pressas na época da pandemia. É isso que eu ia te perguntar. Foi... Porque nosso Não tinha como você... 100% do nosso consumidor final era barril, você Festa, tinha né, que ter uma com festa para colocar, né? gente. O cara não ia pedir na casa dele 30 litros. Eu acho que vocês chegaram a fazer umas como é que chama? Ação, né, de publicidade, que a pessoa ia lá e enchia, não teve Não, isso? a gente fez uma ação, que a gente fez uma ação do Growler Day, só que foi para ajudar o Hospital de Câncer. Então a gente fez um drive-thru de chopp. Isso. Aí a pessoa ia, carregava, aí era tudo na pandemia, né? Então a pessoa pagava, entrava, pegava, e aí a gente reverteu uma grana. Na época estava sem recurso Hospital do Câncer, se eu não me engano, a gente ajudou lá. Ajudamos, acho que 2 instituições. Foi um pessoal que era de cadeira de roda e foi o Hospital do Câncer. A gente fez uma ação para ajudar eles também. Uma coisa que eu achei... foi um marketing também, né? Que eu achei fantástico, acaba né? Era ligar, o rapaz na minha rua vendia. Aí eu ligava para ele, reserva para mim, passa para pegar. E ele fazia a revenda, né? Falei assim, a facilidade na época da pandemia. A facilidade, né? Tava ali, você não precisava ter o barril de 50 ou barril de 30. Era só eu e minha esposa, um grole para cada um. Tá ótimo. Tá lindo. Não, E você tem produto fresco. Eu acho que todo dia, facilitou, você porque antes assim, pra você comprar como você falou, você comprar, eu às vezes fazia festa do meu filho, a gente comprava chopp, barril menor, acho que era 10 litros, né? Então você comprava, acho que até comprei de você, que você vendia antes. Eu entreguei lá na casa do seu sogro. Às vezes eu Ô, sim, seu Zé. Zé. Seu Zé, campeão seu Zé, hein? A gente comprava um barril de chopp claro e um pequenininho de escuro. E eu sempre gostei de chopp escuro, né? Então isso hoje, por exemplo, eu faço lá na minha casa, ou qualquer pessoa faz, ela tem a possibilidade de tomar um chopp de qualidade. Não precisa nem... Bom, nós nem vamos falar da qualidade do produto aqui, porque não precisa, né? A gente chover no molhado, né? Mas o growler, ele surgiu, na verdade, assim, pegou muito forte no segundo ano de pandemia. O primeiro ano a gente passou uma dificuldade do cacete. Pra vocês foi um impacto grande foi também, muito né? grande, porque as festas acabaram, né? Então a gente passou uma dificuldade monstruosa. Meu, pensa um negócio ruim. Só que daí, assim, a gente tem sempre aquele feeling, né? De, a nossa vantagem, que acho que todo mundo foi contra. Primeiro, eu não acreditava que a pandemia ia vir. Né? Ninguém, né? Não ia durar. Ninguém. Mas depois, a gente foi comprando, não, nós precisamos evoluir. E eu acho que da região era a única cervejaria que tinha estoque e capacidade de atender. Então, todo o prejuízo que a gente teve em 6, 8 meses, a gente recuperou. Outubro, novembro, dezembro. Que foi liberando ali. Vocês conseguiram atender, porque começou a sair as festas, começaram a liberar. Mas sabe o que aconteceu? Todo mundo deixou de Confraternização comprar. em casa, família. Todo mundo deixou de comprar a matéria-prima e os navios pararam de chegar. Aí não E tinha vocês... malte pra comprar. E nós estávamos com tudo lotado. Aí foi um dos gapzinhos que a gente conseguiu, recuperamos muito bem. Conseguimos colocar as contas em dias, em 3 meses ali. Porque o cara não tinha o produto para vender. Tinha demanda, mas não tinha o produto. Porque o cara não tinha comprado malte, não tinha comprado. E não tinha navio. Tava preparado, Aí né? parou o navio, parou a exportação e não dava tempo de repor. E vocês já tinham isso na casa. E nós conseguimos. E aí no segundo ano a gente já tinha startado o growler. A gente começou já no segundo ano de pandemia, que foi em março de novo. A gente já estava com toda a linha de growler pronta. Aí começamos a vender. Aí veio o segundo ano de pandemia e a gente estava muito mais preparado. Aí não foi um impacto, a gente se preparou para isso. E aí surgiu o growler. Aí nós pegamos essa ideia, que já estava muito forte em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, trouxe para Londrina, mas com uma pegada, numa embalagem bacana, num rótulo muito bem feito, muito bem uma bolado. alcinha pro cara. Então a gente pensou nos detalhes, que até hoje lá talvez não tenha muito, a gente pensa muito nos detalhes para deixar um produto requintado. E hoje, se você pegar, a gente conseguiu elevar tanto o patamar, eu falo mais do nosso produto, porque dos outros a gente não consegue mensurar, mas de você colocar uma cerveja hoje de status do lado da concorrência, pode ser uma Heineken, pode ser qualquer uma, colocar do lado e colocar a nossa, o cara, qual que eu bebo primeiro? Isso já é uma vantagem maravilhosa, porque o cara já está se comparando a um produto que a gente conseguiu elitizar, colocar um produto, e aí parou com aquele paradigma de que o produto no PET não é ruim, não. Na verdade, assim,
os paladares ficaram muito mais aguçados, por quê? O cara não ia comprar 30 litros de IPA para tomar. Isso. Aí hoje ele compra 1,5 litro para tomar um IPA. Eu sou aí, fã. Aí você pega um mix que você tinha lá de... Nós temos hoje 13 produtos, né? Que se vendia lá 2 mil, 3 mil litros, começou a vender 15, 20 mil litros. Por quê? Porque Fracionou ele. Você toma aquilo lá, vai embora, depois você quer mais, você vai lá e pega. E a gente tava muito focado em barril. Barril o cara não vai pegar 30 litros de um IPA. 2, 3 pessoas gostam. Todo mundo gosta, mas é um produto que você vai tomar 1 ou 2 copos. Porque ele vai te saciar muito mais rápido do que um Pilsen, né? E eu fiquei sabendo, olha, tem um novo aí. Rapaz. É o nosso... Que você pôs pra gente, é o novo que tá... No festival, a gente lançou 3 produtos novos, né? Da linha Brasser. A gente lançou... Porque assim, hoje você tem vários segmentos de cerveja, tem vários estilos. Mas o único estilo que não tinha um concorrente, não tinha um produto que era realmente não é uma cópia, mas um produto que é realmente igual uma coisa ou outra ali. Porque Pilsen, qualquer Pilsen o Pilsen é comum. Você tem um Pilsen aqui um pouco mais leve, o outro tal, mas o Pilsen é Pilsen. E a Heineken tinha um produto, que a Heineken está muito forte hoje, um produto que ela é exclusiva, ela é único daquele produto. Aquele sabor você não consegue copiar e falar, esse aqui, enganar. E a gente desenvolveu um produto que é no mesmo padrão da Heineken, no mesmo estilo da Heineken, que tem dado um sucesso fantástico. É o Extreme nosso, né? Então ele provei isso ainda. Não, já tô aqui. Falei, acho que o próximo nós vamos ter que pegar. Tem que pegar, pô. Na verdade, a gente podia fazer um podcast andando na fábrica e conhecendo a estrutura, né? Pô, isso aí seria legal. Aceito. Seria Só, até aí o pra convite conhecer aqui. a estrutura, apesar Seria que nós bom. estamos abertos à visitação. No festival, acho que teve, se eu não me engano, acho que 1.200 visitações nos 2 dias que a gente fez. Foi um sucesso. A gente teve que limitar, né, a presença, mas teve 1.200 visitações, o pessoal conheceu a nossa estrutura. Que é a linda a tecnologia Só estrutura. tinha gente envolvida. bonita, por isso que nós não fomos. Entendeu? Eu acho que era isso, mas eu vou cortar o cabelo, vou fazer a barba. Aí Tá? vamos, né? A gente pode fazer um exclusivo nosso lá. Pô, fantástico. E Cara, aí, esse produto que surgiu agora, ele é uma concorrente direta da Heineken. Eu tenho um outro que é um Session IPA, que o nosso IPA ele já é muito bem aceito, mas a cerveja ele tem vários estilos. Hoje estão em torno de 156 estilos de cerveja. Então, quando a gente fala em estilo, para você participar de um concurso, você tem umas regrinhas. Ele tem que ter tanto de amargor, tanto de turbidez. Então, tem algumas coisas que para você ganhar naquele estilo, ter uma medalha de ouro, você tem aquela regrinha. Ele tem que ter aquelas características para ser um IPA, por exemplo. E a gente entrou agora, lançou o Session IPA, né? Que ele é, vamos supor, como se fosse um IPA aromático igual, mas ele tem um amargor menor. Ele é mais voltado pro aroma, não pro amargor, né? E a gente lançou, eu acho que aqui em Londrina não tem, tá? A gente lançou o chopp sem álcool. Então, é uma garrafa também que a gente vai lançar na pequenininha e na grande, mas é um chopp que não tem álcool. Ele é sem álcool, a gente está lançando também, que é uma linha que está crescendo muito, né? Uma linha... você não vai deixar de se socializar dentro de um evento sem tomar um produto lá, então a gente... Você tem curso de mestre cervejeiro, Marcos? Eu fiz essa pós-graduação, né? Mas eu não atuo fazendo cerveja, não. Eu acho que eu nunca fiz uma preparação. Não, eu já fiz um cursinho. Você sabe, eu já tomei da sua cerveja. Ele tomou minha cerveja. É boa. Eu fiz uma black, uma stout, na verdade, né? É stout. Stout, né? Stout. Eu fiz essa pós-graduação, né? Ela é cerveja e malte, então você aprende tudo a parte de fermentação. É você ser um mestre cervejeiro mesmo, mas eu nunca fabriquei uma cerveja minha mesmo. Ir lá e fabricar. Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que seguir. O meu ramo é fazer a empresa crescer e não produzir, né? Não, é fazer pra você em casa. Eu nunca fiz, cara. A gente fazia, eu e o Tuxê. O Tuxê faz cerveja boa, hein? A gente fazia. Eu só tomei. Eu já falei pro Tuxê que o dia que eu ficar rico, eu vou montar a cervejaria e ele vai ser meu mestre cervejeiro. Eu nunca. Eu coordeno o cerveja, coordenava. Porque na época, quando a gente lançou, trabalhava só eu. O meu cervejeiro que está até hoje comigo, o Silson, o Gilvan, que veio como representante de Manaus para ajudar nós. Na época a gente pegou dinheiro com a agiota para montar. Tinha que se virar. Tinha que se virar. Daí ele falou, não, vamos mandar um cara para ajudar, que foi o Gilvan.
E tinha um menino que a gente contratou, que era para ser o nosso cervejeiro, mas ele acabou não sendo, não deu certo. Ele falou que sabia e não sabia fazer. Então o Cício está com nós até hoje. Então, eu ajudava ele a filtrar, ajudava ele, envasava os barril. A primeira venda de barril foi 40 barril. Foi 20 para um, 20 para outro. Então, a primeira venda que nós fizemos lá. Então eu fazia de tudo, fazia entrega, fazia de tudo. Lá era... E depois ia pro restaurante à noite, porque de manhã minha mãe cuidava. Minha mãe já estava lá, minha mãe ia pro restaurante de manhã e eu ia pra fábrica. Mas o legal é você Montamos conhecer todo zero. o processo, né? Fica mais fácil você ver. E sobre essas outras... Vamos chegar Não, no só empreendedorismo. vou voltar num negócio interessante que a gente tava falando um pouquinho antes, Aurélio. No bate-papo informal aqui, que a minha sogra faz cerveja. E aí na nossa região, por exemplo, a minha esposa é descendente ucraniana, ele polonês, existe muita questão da cerveja caseira, mas a cerveja caseira que é aquela sem álcool, é fermentada no lúpulo, Na verdade, eu até estava comentando com ele. Deixa eu mandar um abraço pra minha sogra que não vai apanhar. Dona Marinha, aquele beijo, aquele abraço, obrigado pela filha. Eu até a gente tava falando de cultura, né, por causa do sobrenome e tal, e nós estávamos falando sobre as cervejas caseiras. Porque, na verdade, eu não sei se pode chamar de uma cerveja, né? Porque ela não tem malte, ela é feita com lúpulo na época. Minha avó fazia lúpulo, adoçava uma água com mel, né? A dele era hidromel, como é que é isso? Não era hidromel, não. Ela adoçava a água com mel, colocava lúpulo e botava na garrafa e fermentava. Fechava e deixa lá. Cara, explodia aqueles troços lá, tudo. Pensa, aí filtrava num pano de prato, né? Branquinho, cara. Filtrava, tirava, envasava lá e tinha cerveja. Eu tava até comentando com ele que eu quero fazer um projeto de uma cerveja pra trazer a raiz, sabe? Fazer alguma coisa desse tipo. Uma linha de cerveja lá desse estilo dos antigos, delícia. né? Porque delícia. Isso aí vende até hoje, gente. Vende. Você vai lá na minha cidade, você compra, tem um cara que passa, vende o queijo. Vai lá na feirinha do produtor. Você passa, compra, aí você escolhe, você quer ela mais escura, você quer ela mais clara, e cada um tem a sua técnica de fazer. Né? Mas o Marcos, e aí, bom, temos essas duas outras empresas que você falou, é importante você falar um pouco sobre a Bora Beber, então, o ramo do energético. Aí a Brasser, o ano passado, a gente fez um grupo, né, chama IBB agora, né, ela se chamava Cervejaria Cambé, né, que era só voltada para cervejas ali. A gente criou mudou de nome, a gente fez algumas expansão e aí se criou um grupo IBB. O grupo IBB daí acabou incorporando mais duas empresas, né? Então a gente comprou uma empresa que é a La Fama, ela vem do ramo de bebidas de licores, inclusive o nosso licor de doce de leite e o de uísque com café, cara, é uma febre monstruosa de venda, tá vendendo muito bem. E onde que as pessoas... Tem rede de mercado? Tá cadastrando, a gente está cadastrando, acho que vai ter em quase todos os mercados, mas depois a gente pode colocar um link, alguma coisa para comprar direto. A gente tem umas vendas diretas agora desse produto. A gente está cadastrando, tem no Almeida, tem no Golfinho, já tem. A Brasser já está em todos os mercados, mas para você cadastrar um produto novo em mercado é um parto, rapaz, e demora, hein? Demora, o cara te enrola. Então a gente comprou essa empresa de licores, né? Faz aperitivo de uísque, faz vodka, gin, a gente tem os 2 licores, faz uma caipirinha que é o único produto desenvolvido agora no Brasil, chama Caipidrink, né? É uma caipirinha pronta no growler. Então você só tem que colocar gelo e o produto. Você não precisa macerar limão, maracujá, caju, não, ela já vem pronta. E ela é natural, ela é tudo feito com produto natural. É um produto que está vendendo muito bem também. E esse produto não tem concorrente, nós somos o único fabricante no Brasil. Inclusive, a gente já fez O cara mandou a localização, acho que ele estava em Sydney, se eu não me engano, já levou uns 20 pacotes de lá, 20 fardos, já está vendendo lá. Aí ele está montando a empresa para a gente começar a fazer a exportação para ele lá. Ele vai colocar o produto para vender lá. Porque lá ele faz uma venda de produtos brasileiros. E a caipirinha, ela é da cultura brasileira. Eu acho que vocês vão ter uma sede logo, logo na Coreia. Depois vamos conversar sobre isso. Oi, vamos ver. Na Coreia? Sim. Tem um coreano que veio para cá. E é genro de uma amiga nossa. Ele tá montando um bar na Coreia chamado Paraná. Paraná. Ele quer com bebidas brasileiras e tudo.
Tá aí. Porque a caipirinha, ela é um produto brasileiro. Você vai lá pra fora, a caipirinha, ela é destinada... Então a gente surgiu esse segmento e a gente lá tem xarope, que a gente é concorrente da Monet, então tem xarope, tem a Bora Beber, tem essa parte de corotinho. A gente faz de tudo lá. Eu acho que nessa empresa, até o final do ano, a gente vai ter quase mais de 100 produtos lá. Caramba. A gente está criando uma linha de soda italiana, que é um refrigerante gourmet, com frutas natural, mais pegado pro natural, adoçado com frutose, não é com açúcar. Então a gente está desenvolvendo, a gente até fez um lançamento no festival, o pessoal fez a degustação, mas falta agora a venda de alguns produtos vende muito, você tem que dar sequência nesse produto para ir fazendo os outros, porque tá vendendo muito licor. O energético que você falou que vem. A fábrica é tudo aqui? Tudo isso fabrica aqui? É tudo. Tem alguns produtos que a gente está terceirizando, né? Por exemplo, a nossa envasadora, ela faz, vamos supor, 2.000 garrafas a hora. A gente precisava de uma demanda maior, terceirizou numa empresa que ela faz 20.000 garrafas a hora. Então, tem alguns produtos que a gente terceiriza e vai aumentando a tua capacidade fabril para depois trazer de volta. E hoje vocês têm assim, esse grupo todo, IBV, gera quantos empregos diretos, indiretos? Você tem? Direto, hoje nós estamos com 200 colaboradores, né? Eu acho que até o final do ano, para colocando todas as linhas, a segunda-feira começa a startar mais a fábrica nova que a gente montou do lado ali. Eu acho que vai para uns 280, 300 colaboradores. Direto, né? Vai falar indireto. Fora quem vende lá no... Não, só de distribuidores da Brasser, né? Que faz a distribuição do produto em 10 estados ali, a gente deve estar em torno aí de... A gente está com 430 distribuidores. Cada um vai dar quase 2.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas ali. Pensa... Isso nós estamos falando da nossa região aqui, gerando emprego, viu, gente? Gerando emprego. Tem que valorizar isso. Gerando emprego, pagando imposto. O quanto causa isso de impacto social dentro da nossa região? É importante valorizar o que é nosso, o que é local. Consumir os produtos da nossa região. Nossa região tem muito disso, né? Consumo local, venda local. Não é assim, não eles incentivam mas muito é muito bacana local. Isso, né? Por exemplo, você fala assim, eu tenho 2 produtos. Um que é, vamos supor, vamos chamar aqui mais famosão, vamos dizer, e aquele local. Em pé de igualdade de qualidade. Por que não consumir o local? Né? E é a mesma coisa que a gente fala. Isso não estamos falando só da cerveja, da Brasser, mas no geral. No geral. Entendeu? Por que eu vou contratar uma empresa de fora se eu tenho uma empresa aqui que faz o... Né? Eu acho que o importante é você ter uma empresa que ela seja capacitada, então você vai fazer um comparativo, né? Mas hoje o nosso parque fabril dentro da cervejaria é um dos mais completos hoje. Eu vou falar do Paraná. Eu não comparo com o Heineken e Brahma, tá? Eu comparo com, tipo... fora a Heineken e Brahma, de todas as outras cervejarias, eu acho que hoje a gente é a mais completa em tecnologia. Tem tecnologia que a Brahma, ela já vem trabalhando há um tempo. Algumas fábricas ela trabalha, outras não, né? Depende da qualidade da água. Mas a gente sempre focou, desde o primeiro fabrico do nosso chopp, em qualidade tecnológica. Então, por exemplo, hoje lá nós temos uma água mineral, né, para fazer. Então ela pode ser envasada, tem todos os artógrafos, tudo certinho. Só que ela tem muitos sais minerais. Então, para cerveja, ela talvez não é uma água tão leve. Então a gente tem um equipamento hoje que eu garanto para você que se tiver... não é artesanal, das pequenas, das micro cervejarias, ninguém tem. Isso eu dou consultoria da parte de cerveja também. Eu terceirizo para outras marcas também. Então, a gente faz lá mais umas 15 marcas de cervejas para outras cervejarias. Então, a gente faz a terceirização. Conhecidos, são muito famosos também. E nenhuma tem a tecnologia que a gente tem. Então, a gente tem um equipamento chamado osmose reversa. Um deles, tá? Mas é uma osmose onde você tira toda os sais minerais. A água, ela entra com todos os minerais ali e ela sai zero. Ela sai sem mineral nenhum. Então, quando a gente falava na antiguidade lá, uma água de Agudos é melhor do que... Realmente, a água de Agudos é melhor do que Ponta Grossa, ela tinha já esse equilíbrio, né? Por quê? Porque você não tinha uma... Você não tem você pegava aquela água e os minerais que tinham nela, você tinha que fazer.
E hoje as cervejarias também continuam pegando aquela água e usam aquela água. A gente, desde o primeiro fabrico, a gente comprou uma osmose reversa, que na época foi uma fortuna. Mas a gente tira todos os minerais da água. E o que isso te ajuda? Ajuda no seguinte: o que te mata a sede, o que te deixa saciado é os minerais que você toma, você absorve. Então, você tem um padrão de qualidade, porque assim, com aquele equipamento eu consigo fazer a água do mundo inteiro. A água de Agudos é 10 ppb de cálcio e 1 de ferro, eu vou colocar 10 ppb de cálcio, 1 de ferro, eu vou fazer água de Agudos. Porque a água, depois que ela passa ali, ela não tem, aí realmente ela não tem sabor. Porque o sabor da água, essa água está com gosto de ferroso. Porque é ferro, é zinco, é cálcio, magnésio. Então a gente tira tudo isso, zera ela e adiciona o que precisa. Quando você fura um poço e você tira uma água, vai estar lá 10 ppb, dá uma dureza de 150 lá. De ferro, cálcio, zinco com 10 ppb, vamos colocar. Choveu na região, teve uma chuva de 2, 3 dias, na hora que você vai tirar aquela água, ela já está com 15, com 20. Ela é volátil, ela vai os minerais estão vindo no lençol freático. Então vem muito ferro, vem muito cálcio, e você não consegue ter o padrão. Então, quando a gente fala em padrão de qualidade, é um padrão de produção também. Esse equipamento nos dá o padrão de qualidade que nós temos hoje. O cara sabe de tudo, né? Você viu? Da produção, da parte de química. Da entrega. Mas o cara conhece de tudo. Por isso que a empresa... Lembra que eu falei tem que a pesquisa, lembra que eu falei no começo? Para você poder ter um bom negócio, você tem que saber do teu negócio. Sim, não, é isso que eu tô falando. Você não sabe do negócio... Você tem que saber quem está comprando, quem está consumindo, como está sendo fabricado, de onde está... Marcos, hoje assim, você acha que a cervejaria, no caso, o grupo todo, ele tem assim, você pode dizer que é médio, grande? Olha, que nem eu falei pra você, não tem como a gente comparar com as grandes, porque a gente tá num... Hoje, se você somar todas as cervejarias artesanais, micro cervejaria, porque o artesanal ele não existe, tá? Até para desmistificar, ele não tem ali. Mas todas as micro cervejarias... O cara tem um mapa, ele é cervejaria. Mas artesanal é que você fez aquela cerveja na tua casa e tomou lá. Esse é o artesanal. Ele vendeu isso pra frente, tem o número do mapa, ele já não é mais artesanal. Então eu falo, todas as micro, eu acho que não chega a 2,5% de toda a venda do Brasil. Então eu estou me incluindo nessa cervejaria, nesse 2,5% da venda do Brasil. Mas hoje a cervejaria Cambé, ela a Imperador hoje é do Paraná, é a terceira cervejaria maior do Paraná. E o ano que vem, se tudo der abençoar, nós vamos ser a segunda maior do Paraná. Então, porque assim, eu pergunto isso porque a gente ouvia muito, né, nessas conversas, assim, tomava de repente uma cerveja dessa artesanal, né, de uma micro cervejaria, e aí as cervejas, elas começavam a conquistar um certo mercado, empresas grandes, ou grandes cervejarias, e isso não só com micro, né? Até com outras marcas aí que a gente fala, nossa, mas essa cerveja agora tá lá na Embev, agora essa cerveja era americana, eles compraram. Embev, foi pra Heineken, foi incorporando. Aí você acaba tomando, às vezes você vai, eu às vezes tomo cerveja e falo, nossa, mas tá tudo igual, né? Tomo Brahma, Skol, eu não sei lá. Eu falo assim, acho que eles só mudam o rótulo. Tô brincando, tá, gente? Mas assim, na verdade, tô querendo dizer assim, você... Não deixa de ser uma verdade. Eu posso explicar depois. Mas assim, o que eu tô querendo te dizer é, vocês já, de repente, foram sondados por alguma dessas cervejarias maiores? A gente não... Eu não sei se já especularam alguma coisa, mas para nós ainda não chegou nada disso, não. A gente tem uns projetos muito audaciosos para colocar em prática. A gente vai lançar algumas franquias, alguns bar temáticos, algumas coisas. Talvez no futuro, não sei. Eu falo que tudo tem um preço, né? Então, se chegar com uma proposta boa, alguma coisa, tudo tem um preço. Um caminhão de... Mas hoje a gente está muito bem ali, a gente tá se estruturando cada vez mais. E é linda a história, né? Ela está crescendo. Está crescendo. E a gente tem projeto aqui para 10 anos ainda, para que ainda falta executar dentro daquela linha do tempo. Não tem como você fazer tudo. Então, nós temos um projeto para 10 anos aí. A gente precisa falar desse momento aqui. A gente tem um momento de leitura, é o tempo da gente molhar o bico. Como sempre, a gente tem a nossa parceria com o ICAB, Instituto Cultural Arte Brasil, e com a revista Darte. E eu tive o prazer de encontrar o Wilson Lírio, o grande parceiro e amigo nosso, Didio. Veio fazer uma visita pra gente aqui. Didio, um imenso abraço. Li as poesias, Didio. Teu livro tá maravilhoso. Reflexo das Sombras
eu recomendo. E fica a dica. Aqueles autores que quiserem encaminhar para nós os livros, mande aí um salve, mande um oi pra gente lá. O espaço está aberto, tá joia? Muito obrigado pelo livro, Didio. Parabéns. E quando mandar, manda 2. Causou uns ciúmes aqui, mas a gente resolve. Depois eu deixo ele ler. O cara manda presente só para um, vou ter que mandar para 2. Bom, Marcos, nosso tempo é escasso, né? Os nossos podcasts não são de 4 horas, então assim... Ainda. Mas eu gostei muito dessa ideia, que a gente fazer isso lá na fábrica vai ser maravilhoso. Te conhecer, fazer um vídeo. Eu queria que você falasse aí, são duas coisas, assim, eu acho que enquanto empreendedor, e aí você, né? Você faz coaching também? Não faço. Cara, você tem jeito? Não faço. Mas vou dar mais um negocinho pra você fazer, que você já não faz nada. Não tem quase nada pra fazer. Vou pôr mais um aí. Então, mas assim, eu acho que você podia falar aí pra quem tem uma ideia, quer empreender, né? Falar dos desafios de empreender. Eu acho que seria importante a gente deixar essa mensagem aí. Olha, eu acho que assim, hoje tem muitos cursos, muitas coisas para você fazer. Tem curso da Del Carne, tem curso de como empreender, tem agora, eu vou fazer um agora que é mas é para você tirar as ideias, né? Você ir evoluindo, que é da Empretec. É um curso bem bacana que me indicaram muito bem do Sebrae agora. Mas você pode fazer, esse dia que Pablo Marçal, você pode se inscrever em qualquer curso do mundo. E todos os segredos estão ali, muito bem claros. E qual é o segredo, cara? Você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo. Você tem que, se você for casado, você tem que ter uma meta e um objetivo junto com a tua esposa, porque assim, você é um homem para trabalhar hoje das 7 da manhã às 4 da manhã, ou você precisa ter uma parceira que vai entender isso, que compartilha a mesma meta daquilo. Você precisa saber entender. Primeira coisa, você tem uma meta e um objetivo. Depois você tem que saber do teu negócio. Você tem que fazer uma pesquisa prévia. Não é só o desejo de empreender. Não é só você falar, eu vou empreender, porque empreender é fácil. Quebrar também é. Mas você entender aquilo lá, eu acho que você... Se vai fazer um pastel... Então você tem que saber fazer um pastel muito bem feito. Você não precisa saber fazer um pastel bem feito no começo. Mas você precisa ter a vontade de aprender a sempre melhorar. Então já são 3 dicas ali. Outra dica. Independente do que você for fazer, tem que estar envolvido o lado cultural. Porque não adianta você ter o melhor açougue na Índia. Você tem que estar... O teu cultural... Eu falo porque assim, a cerveja, a gente desenvolveu a cerveja. Por que a cervejaria X faz 10 anos, tá? E não é a terceira cervejaria maior do Paraná? Porque ela não entendeu o micro, o macro e o mundo mesmo, né? Porque assim, o micro é você entender a região. Se você for para Maringá, o estilo de cerveja é outro. Curitiba é outro. Qual que vende em Curitiba? Você vai vender puro malte, você vai vender lager, você vai vender uma stout, uma cerveja mais pegada. Maringá, você vai vender uma lager, um puro malte, talvez. Rio de Janeiro é outra cerveja. Então você tem que entender o teu nicho e entregar o que ele quer. Não é você fazer um produto para cada um, não. Você tem talvez vários produtos que cada um vai... Você vai em Rio Grande do Sul, você vende uma carreta de chopp de escuro e aqui você não vende 1 litro. Porque a cultura lá é tomar isso. Então você tem que entender a cultura, o micro, o macro, o gigantesco, o que for. Você tem que entender. O cultural é muito importante você saber. E se você tem que desenvolver o produto, você vai desenvolver um chopp. A gente, quando foi criar a formulação do chopp, a gente pensou, você pega 100% do teu público. Você nunca vai atingir 100% do teu público. Você vai fazer... Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a maior parte, é o meio. O meio é o quê? O produto mais vendido no mundo é Pilsen. Então vamos fazer um Pilsen que agrade esse meio. Depois você vai desenvolver um produto para agradar os outros 20% que sobrou para cima. Depois um outro produto para agradar aqui. Aí você vai criando o teu mix de produto onde você vai agradar os 100% do público. Então, tudo isso você vai elaborando através da cultura. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes depois do pH, porque o pH é importantíssimo. Se tiver pH alto, não morre. Cara, o pH é uma das coisas que eu aprendi no curso cervejeiro, que é uma das coisas mais importantes do mundo hoje. pH é vida.
Né? Você falar assim, o pH desse solo é tanto. Não nasce nada. Não vai. O pH aqui não... Então você tem que ter uma média. Então, depois do pH é você entender a cultura. Entender como você chega na pessoa. E aí, depois disso, você vai aprendendo. Vai aprendendo a evoluir, vai aprendendo a se especializar naquilo. E para finalizar, é você ser bom no que você tem ali. Então, se você vai montar uma pastelaria, seja bom na pastelaria. Faça o pastel. Faça o pastel, faça... Ah, mas tem 1000 pastel, mas o cara não consegue. E tentar fazer um empreendimento, uma evolução, não comprando, por exemplo, tem ramos que o cara compra o concorrente lá, ou compra... Não, faça alguma coisa mais vertical. Tem o diferencial, né? Você tem que ter o seu diferencial. Você pode criar um pastel gigante, mas tem uma qualidade, tem uma salada muito mais bem feita. O atendimento diferenciado. Atendimento. E pensar numa expansão, né? E o atendimento são dos vários clientes, né? O interno, o externo e o teu fornecedor, pós-venda, tudo. Então, eu sei que é difícil agradar todo mundo, mas se você tiver primeiro, objetivo e meta, isso para qualquer coisa no mundo, para estudar, para fazer, objetivo e meta tem que ter. E você tem que ter uma pessoa que, se for casado, se for solteiro não, mas se for, a pessoa tem que compartilhar da mesma coisa. Porque eu vejo o cara, hoje, muito funcionário meu, que o cara pode crescer, ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês dentro da minha empresa, e a esposa dele não deixa trabalhar até depois das 6, cara. Cara, e aí você fala, mas você sabe que você vai ganhar o dobro trabalhando aqui, né? Fazendo. E outra, quando eu falo meta, é meta pessoal, meta profissional. Cara, se o cara não tiver uma meta pra nada na vida, eu quero conseguir o meu carro com tanto tempo. O cara precisa, senão o cara não vai pra frente. Ele fica rodando. Aí parece aquelas rodas de esquilo que fica... O cara tendo aquela meta, o cara consegue evoluir. Só que assim, é um conjunto, né? Aí... O que todo mundo vai falar, mas é fácil empreender, é fácil chegar num negócio lá e fazer. Aí você vai ter Bill Gates, vai ter todo mundo falando. Aí o mais importante, quanto você está disposto a pagar? Qual o preço? Qual é o preço? Porque o meu preço na época era trabalhar das 7 da manhã às 2 da manhã. Eu acordava às 7, trabalhava e ia até 2, 3 horas. Minha folga era de sábado à tarde e domingo de manhã. Então foi um preço. Hoje eu pago um outro preço. Então, às vezes, eu tenho que dar um chacoalhão na minha esposa. Lembra da nossa meta? Então, cara, vamos... Você tem que deixar eu trabalhar, você tem que trabalhar também, mas nós combinamos de fazer isso. Então, vamos rever as nossas metas. A nossa meta é chegar aqui, então nós temos que estar na mesma sintonia. Se o cara for solteiro, ele tem que estar na mesma sintonia também. O cara tem que atingir a meta e tem que ser metas atingíveis, né? Para que ele consiga evoluir na vida. Um passinho de cada vez, passinho de cada vez, evoluindo. Porque nada vem de um... Se não for Mega Sena, aí o cara não ganha de um dia pro outro. Não tem como. E se o cara não tiver uma cabeça muito bem feita, ele perde a Mega Sena de um dia pro outro também. Também. Então eu acho que assim, meta, objetivo e a pessoa tem que estar disposta a pagar. Porque às vezes ela tem toda uma inteligência e ela não quer trabalhar 10, 12, 15 horas. A pessoa que quer ter um negócio de sucesso, não adianta falar que vai trabalhar 6 horas, 12 horas, 10 horas. Não. Ela tem que ter um tempo intermitente. Tem que trabalhar. E lógico, por um período. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vou sacrificar 5 anos da minha vida para esse resultado. Para esse resultado aqui. Enquanto isso, o meu filho vai sacrificar 5 anos do meu convívio com ele. A minha esposa vai... O tempo... Então, o tempo nosso é o sacrifício. Para poder desfrutar. Uma hora você tem que desfrutar disso. Exatamente. E o que eu mais vejo, assim, entre os meus funcionários, entre os meus amigos e tal, eles não pagam preço. Então, o que eu falo, às vezes você vai num curso não é de autoajuda, mas você vai em vários cursos de empreendedorismo, como empreender, alguma coisa, você vê a mesma pessoa, depois você vai lá você vê a mesma pessoa lá em outros cursos. Você vê a pessoa participou de 10 cursos, mas não pegou a chave. Mas ela não pagou o preço. O que tá faltando para ela? Ela tem toda a inteligência, é pagar preço. Se ela não pagar preço, ela não vai. Então, eu acho que é isso que eu fiz no meu tempo aí, né? Paguei um pouco do preço, então... Você é jovem ainda, né, Marcos? Jovem, não. A minha meta macro, né, que a gente fala, não é me aposentar, mas é chegar com 45 anos, eu não precisar trabalhar. Porque você deixar de trabalhar, você morre, eu acredito. Acho que ninguém... Você tem que estar... A cabeça tem que estar ocupada. De qualquer forma. Seja para
pra ir viajar todo dia. Alguma coisa ele tem que ocupar a cabeça. Então a minha meta é que com 45 anos eu não precisar mais trabalhar e fazer alguma coisa por hobby, alguma coisa, mas é com 45. Hoje eu tenho 36, tem um pouquinho pra chegar. Eu acho que eu tô na metade do caminho aí. Já tá, mas tá no foco, né? Tá ali, tá total. E o foco é uma das coisas importantes. O cara não pode desviar. O cara, ele pode dar umas andadinhas, né? Ir pra frente, parar, mas ele tem que sempre estar olhando aqui, ó. Se ele não olhar isso aí, não tem jeito. Bacana, né, Rony? É isso. É isso aí. E não é um segredo. Qualquer lugar que você for, eles vão falar a mesma coisa. Né? Você tem que estar disposto a ouvir e pôr em prática. E pagar. Se você não pagar, não adianta. Não vai pra frente. A vida é preço, parceiro. Marcos. E nós não estamos aqui hoje pagando um preço? Então, Hoje, que hora aqui agora? Deve ser umas 9, 10 horas. por aí. Então, nós estamos pagando preço aqui. Por quê? Para o sucesso de vocês, para o nosso sucesso. Né? Então, paga preço, senão não vai. E a gente precisa fazer uma coisa urgente aqui, que senão nós não vamos pagar preço. Primeiro, agradecer a Brasser, que é o nosso patrocinador, Amém, apoiador sempre, desde primeira hora. Papo cabeça, né? Papo Tá cabeça, tudo junto, tudo. Tá dentro, tá tudo Dentro do grupo Bora BBB. beber. E a gente tem aí os outros parceiros que estão também sempre ajudando. A gente fala assim, apoiar a cultura, é isso que você falou. É entender como que funciona esse micro e esse macro. Então a gente tem os parceiros da cultura que estão sempre com a gente, dando uma força também. Força Têxtil. Tá aí, Moacir. O pessoal da ICAB, da Dart, tá sempre com a gente, é o pessoal da área da cultura. DGA Music, aquele abraço, já sabe que tem compromisso lá na Brasser, não esquecer disso. Olha que menino bonito, esse é o Aurélio, rapaz, ficou mais bonito aí, Aurélio. E tá aí, nosso selo de parceria. Dos parceiros. Aí, Marco, tá bonito na foto. Tá bonito ali, né? Pessoal, esses endereços do Marco, se conseguir falar, vai ser ótimo, né? Se o pessoal conseguir, o Marco vai lá e o tempo consegue te dar uma resposta ali. Aproveitar esse tempo que a gente tem, Aurélio, e falar assim, satisfação imensa, né? Sim, sempre, né? Marcos, assim, bom, não preciso nem te dizer, você deu uma aula aí sobre como ser um empresário. Pouquinho de coisa, né? Um pouquinho de cada coisa. Foi um bate-papo gostoso pra nós aqui, a gente aprendeu bastante, né? A gente fala assim, não sei se a gente vai estar no rápido. seu próximo curso lá, né? Mas de repente a gente sai daqui com essa ideia. Bom, Rony, vamos pagar o preço também. Opa! E agradecer de verdade você ter acreditado com a gente, ó, pai, nosso amigo. A Reinventor passou aí também, outros parceiros nossos. On Time, esses meninos aí estão com um trabalho muito legal também, viu? De entregas aí na região, que foi diferenciado. Também, a Vivarte, da minha cunhada. Bom, então assim, agradecer imensamente seu apoio sempre, essa aula que você deu, né? Se a gente, de repente, outras oportunidades podemos vir falar mais sobre outra coisa. Cabeça aí, ó. Hoje a gente contou um pouco da tua história, falamos um pouco da cervejaria, um pouco das, né? De repente mais com foco nesse empreendedorismo. Vamos lançar aqui Marcos Coaching. Marcos Coaching. De repente. Mais um horário. Ele vamos vai estar atendendo empresariar ele É aí. só o pessoal pedir aí, ó. da meia-noite às 6 ou tem horário? Pedir ali nos comentários ali, eu volto, não tem problema. Entendeu? Estamos aqui pra lá. ajudar. Vamos fazer uma sociedade aí, a gente vai empresariar você. Opa, tamo junto. E esse momento aqui, você mandar um abraço para quem você quiser, agradecer quem você quiser antes da gente Eu encerrar. quero agradecer primeiramente a minha mãe, né? Minha mãe que... Rosane. Minha Rosane. Foi uma das pessoas que me criou, me colocou no mundo aí. E foi meu pai e minha mãe, né? Meus filhos, minha família, Maiara, minha esposa. Tendo me ajudado bastante, dando força, meus filhos. Os meus sócios, Clayson, Silva... eu tenho o seu Martins, que acreditou lá no começo. Seu Martins, fantástico. Agora tem o Fernando, tem o Malanca, dos outros empreendimentos. E agradecer a todos aí. Quem tiver qualquer dúvida, quiser conhecer a fábrica, nós estamos à disposição. Para mim foi um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho disso aí também. Espero que ajude alguém. Se alguém precisar de qualquer ajuda, estou à disposição também, através do canal de vocês aí. Você me passa as perguntas. E se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre cervejaria ou sobre alguma outra coisa de ramo, eu estou à disposição. Vem, volta aqui de novo. Estamos aqui para ajudar. É isso. Quanto mais contribuir, mais a gente ajuda, né? A gente tem um lema aqui, que é esse daqui. Muita paz e gratidão. Amém, sempre. né? Sempre, amém. E hoje, vamos agradecer pela vida da minha cunhada, Renata. Recuperação total e muita saúde e muita paz. Marco, muita paz e gratidão a você, a sua família, aos empreendimentos. E Aurélio, prazer mais uma vez, né? Valeu, Rony, obrigado. Porque Obrigado. aqui, pode, chefe. Pode, chefe. Pode, chefe. Sempre Obrigado. pode. Sempre pode, chefe. Valeu, Marcos. Obrigado.